Eu queria conversar com vocês, não especificamente sobre reforma, o que chamam dessa reforma política, que na realidade não tem nada de reforma política, como muito bem ficou demonstrado pelo professor Marco Silva. Se fala demais em reforma política aqui no país, só que, na realidade, o que tem em mente é só uma mera reforma partidária eleitoral, e digo até mais, eleitoreira. É só o que se fala. Então, não entenderam os recados que foram dados por nós nas ruas. Né? O que está acontecendo no país, eu já tive outra oportunidade de dizer isso aqui para vocês, já há um bom tempo, é uma grande crise de representatividade. É uma crise de legitimidade das nossas instituições democráticas. Por que está acontecendo essa crise? Justamente porque tem um vácuo, como o professor Marcos Silva bem colocou, um vácuo imenso entre as decisões políticas tomadas por nossos, que se dizem representantes. Alô? Alô? Tá com a bateria caindo. E... Alô? Um vácuo imenso entre as decisões políticas tomadas e a vontade popular, justamente. E nós vivemos num país democrático, e isso quer dizer nada mais do que o que está lá no parágrafo 1º do parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que é o princípio da soberania popular. Então, quando se diz que nós estamos num país democrático, não se diz que nós estamos num país onde o poder vem do povo e vai para o povo. Isso aí, qualquer Estado é assim. Qualquer Estado fundado nas teorias contratualistas, o poder vem do povo, vem de um contrato social onde o somatório dos poderes individuais é dado por um ente soberano, não é? Em prol do povo. Quando se diz que o Estado é democrático, é mais do que isso. Está querendo se dizer que o poder é exercido pelo povo. A soberania popular, como o próprio nome diz que o povo é o soberano. E soberano em um Estado moderno é aquele que exerce o chamado poder político. E esse poder, que é o somatório dos poderes individuais de todos nós, um poder que depende de legitimidade, um poder que depende do acordo de todas as nossas vontades. Porque para nós estarmos aqui num curso de Direito, é porque nós acreditamos no Estado, não é? Se vocês não acreditassem no Estado, vocês não estavam aqui, vocês estavam na rua roubando carro, não é? Esses que estão na rua roubando carro, eles estão lá porque eles não acreditam no Estado. Percebem isso? Não é por medo de ir para a cadeia. Vocês têm medo de ir para a cadeia, eles também têm. Agora, o custo-benefício deles é muito melhor de roubar do que estar aqui estudando Direito. Concordam? O custo-benefício de vocês é melhor estar aqui estudando Direito. Porque vocês ainda acreditam, de alguma forma, nesse Estado. Então, esse poder político tem fruto no poder de vocês, de cada um de nós que abre mão de usar o seu poder individual a cada momento, não é? Para dar esse poder para o monopólio de uso da força do Estado. Então, esse poder político, que é usado apenas pelo Estado e nós todos abrimos mão de usar, ele depende de legitimidade. Ele depende da nossa concordância. Né? Esse é o ponto principal de toda a crise que nós estamos passando. E isso se trata justamente do nosso sistema político. Política, a palavra, vem de polis, né? Lá da polis grega, como vem polícia também, vem de polis, né? Enfim, e o que é a polis? Somos nós. A palavra grega polis significa muitos, multiplicidade. E essa multiplicidade não é de números, quantitativa, é qualitativa. Diversidade, é uma palavra que a doutora Valéria estava falando daqui a pouco comigo. Pluralismo, pluralidade de pessoas, de ideias, de opiniões, de crenças, de buscas. Cada um aqui tem um modelo de felicidade. E cada um aqui tem um direito de buscar sua felicidade, seja ela o que acredite ser e da forma que pense ser o caminho para alcançá-lo, não é? E a gente vive num país onde isso é resguardado lá pela Constituição, no artigo 1º, quando está lá que é o princípio do Estado, a dignidade da pessoa humana, que nada mais é do que a autodeterminação de cada indivíduo. Né? E o processo sistêmico, político, que se optou para manter essa garantia, é justamente um Estado democrático de direito, que é um Estado baseado num processo de legitimidade, num contrato social, baseado na legalidade, onde ninguém está acima da lei, nem mesmo o soberano,
e baseado, isso é o Estado de Direito, né? E baseado, o fato de ser Estado democrático, e o soberano é justamente o povo, ou seja, na soberania popular. São mecanismos de freios e contrapesos do poder, justamente. Se você parar para pensar, o constitucionalismo, que eu acredito que vocês já devem ter estudado aqui a respeito, se não vão estudar, nada mais é do que a defesa dos indivíduos contra os abusos de poder dos seus governantes. E já existe um consenso mundial que não existe constitucionalismo sem democracia. A democracia e o constitucionalismo já estão intimamente ligados ao outro, porque é impossível você proteger os indivíduos de abuso de poder dos seus governantes sem que haja um processo democrático. Justamente porque se afasta cada vez mais a população do poder político, e esse poder político é cada vez mais concentrado na mão de um ou de alguns governantes. E vai, invariavelmente, virar uma ditadura, né? Oligarquias infinitas, que é o que a gente vê aí acontecer. Então, quando a gente fala de reforma política, eu estou tentando chamar a atenção de vocês, a gente está falando de uma reforma sistêmica. Né? É uma reforma em um sistema muito amplo, muito complexo, que tem um objetivo. Qual? Garantir os indivíduos contra abusos de poder. De quem? Dos seus governantes, que é o abuso de poder político, e a partir de um determinado momento da civilização, de um poder que hoje em dia é até mais perigoso do que o poder político, que é o poder econômico, justamente. E que é o poder que, como o professor Marcos Silva colocou, está dominando o poder político, justamente. Não é? Porque os nossos representantes, eles são colocados lá pelo poder econômico. Eles devem satisfação não a nós, mas ao poder econômico, né? Que é quem banca as suas campanhas. Entendem? Então, o constitucionalismo atual, um Estado de direito social, é aquele que se preocupa com a garantia dos indivíduos contra os abusos de poder político e contra os abusos de poder econômico. O nosso sistema político ele tem que garantir isso. E ele não está garantindo. Seja a partir do nosso sistema eleitoral, que está todo focado no poder econômico, seja em várias outras facetas do sistema, como, por exemplo, o controle jurisdicional. O nosso judiciário faz parte da administração pública. Ele faz parte do processo de decisão política, do processo de exercício, né, do poder político. Alguém aqui já parou para pensar que uma reforma política teria obrigatoriamente que atingir o judiciário? Alguém já levantou essa hipótese? As decisões que os ministros do Supremo Tribunal Federal tomam, os ministros da STJ tomam, não é? Que a juíza não influenciam as tomadas de decisões políticas? Será que a nomeação desses ministros não passa por esses problemas enfrentados pelo sistema político? Será que as decisões que esses ministros que foram tomados a partir de determinado processo não vão estar de uma forma ou de outra comprometidas com o processo em si? E ninguém fala de nada disso. E eu estou dando um exemplo só. Eu estou chamando a atenção que reforma política é muito mais do que simples reforma eleitoral. Muito mais. Não adianta ficar trocando de roupa e continuar a mesma coisa. Toda vez que a sociedade se insurge de alguma forma, chega a um ponto de uma crise, onde se percebe que os nossos governantes não estão adequados ao que se espera deles, eles simplesmente aproveitam para modificar oportunisticamente uma ou outra cláusulazinha de legislação eleitoral para que beneficie quem? Os próprios que estão no poder. E afastem, como o professor Marcos Silva colocou, os demais que não estão no poder, para que eles não possam alcançar o poder. Como ele bem colocou, o fundo partidário é uma atrocidade da natureza, que beneficia 95% dele, vai para os partidos gigantes que estão com os poderes nas mãos. O tempo de propaganda gratuita, a mesma coisa. É uma coisa completamente distorcida. E aí o que se faz? O povo está insatisfeito. Vamos aumentar, triplicar o fundo partidário. 900 milhões, tá bom? É mais do que o Ministério da Cultura tem de orçamento anual. Detalhe, o Ministério da Cultura com certeza vai ser contingenciado no orçamento dele. Porque o governo vai dizer que tem ajuste fiscal e vai cortar 30%, 40%, 50% dos recursos.
Agora, o fundo partidário, eles conseguiram colocar na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que não pode ser contingenciado. Legal isso, não é? Esse fundo partidário vem de onde? Dinheiro dos nossos impostos. A gente está pagando para sustentar político. Vem de onde mais? De doações. Praticamente ninguém doa para o fundo partidário, doa direto para os candidatos. É mais fácil de burlar a lei, né, e de sumir com os vestígios. E das multas eleitorais, aplicadas a quem? A nós, quando não votamos na eleição, que é outro ponto absurdo, a meu ver, essa obrigatoriedade do voto, que só leva a um processo de legitimidade forçada, artificial, desses detentores do poder, né? E de multas que eles próprios pagam. Então, olha que interessante, um candidato burla a lei, é condenado, raramente é condenado pela Justiça Eleitoral, a pagar uma multa. Essa multa vai para onde? Para o fundo partidário e volta para ele mesmo. Muito legal, né? É assim, só para dar um exemplo. Então, o que eu queria chamar a atenção, eu não posso me alongar, quanto tempo eu já falei? 12. Quem está cronometrando? 12 minutos, eu ainda tenho 8 minutos. Tem que respeitar, porque cada um aqui tem alguma coisa muito importante para falar, né? E vocês merecem o vídeo todo. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui de vocês? Primeiro, esse aspecto. Não engulam essa história de que reforma política é só reforma eleitoral. Não é. Tá? Eu dou aula de direito eleitoral há muito tempo, passei 19 anos na Justiça Eleitoral. Uma das coisas que eu digo sempre para os meus alunos, e eu tenho alguns aqui, já me ouviram falar várias vezes, é que o direito eleitoral tem um nome equivocado. Essa disciplina deveria ser chamada de direito político e não direito eleitoral. O próprio nome de direito eleitoral já é uma forma de manipular a gente. Por quê? Quer levar a crer que a forma de exercício do nosso direito público subjetivo de participar da condução do poder político, chamado de sufrágio, é exercido apenas elegendo pessoas. Então, quando se dá o nome de uma disciplina chamada direito eleitoral e fala-se uma justiça eleitoral, já está se levando a crer que nós somos cidadãos apenas o quê? Votando e elegendo pessoas. E é muito mais do que isso. O que se chama de direito eleitoral, que eu advogo que deveria se chamar de direito político, trata do exercício do poder político por nós cidadãos. Ou seja, do exercício da soberania popular, da defesa dos direitos políticos do cidadão. Porque disso depende todo o funcionamento do Estado Democrático de Direito. Disso depende a garantia de cada um de nossos direitos fundamentais. Não tem como eu garantir direito à vida, não tem como eu garantir direito à saúde, à educação, nenhum direito, se eu não garantir o primeiro de todos os direitos. Qual? O direito político. O direito de nós participarmos da tomada de decisão política do Estado. Porque se nós não tomarmos parte dessas decisões, quem que vai decidir por nós? Será que eles vão garantir esses nossos demais direitos? Claro que não. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, isso. Direito eleitoral é muito mais do que só eleger. Eleger é a forma indireta de participação popular na soberania popular. Existem formas diretas, que a Constituição fala de 3, mas isso não é um rol exclusivo, né, que se exaure ali. Ela fala de iniciativa popular, que, a meu ver, é a melhor coisa que existe, mas a gente não sabe fazer, não tem como fazer, e digo mais, ninguém quer que isso aconteça. Eu não sei se alguém aqui sabe, mas até hoje foram apresentados 3 processos de pedido de projeto de lei por iniciativa popular. Uma, a Lei Maria da Penha, uma, aquela lei a partir do assassinato da filha da Glória Pérez, né, dos crimes hediondos, e outra, a Lei da Ficha Limpa. Eu não sei se vocês sabem, nenhum desses foi um projeto de lei de iniciativa popular. Houve a comoção pública, houve a coleta das assinaturas, chegou no Congresso, e aí, quem é que vai olhar essas assinaturas, conferir isso? O Congresso disse que não é ele, que é a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral disse que não é ele, é o Congresso. Nos 3 casos, ou a mesa apresentou o projeto como se fosse o projeto da mesa, ou um deputado apresentou o projeto como se fosse de autoria dele. E a Justiça Eleitoral até hoje, o Congresso até hoje, não trata de regulamentar isso, porque não é interesse deles. E é o maior mecanismo que nós atualmente temos de exercício do nosso poder político é esse, é a iniciativa popular.
Porque o referendo e o plebiscito, como eu disse há pouco, são questões muito complexas que quer se enfiar a goela abaixo, né, para você dizer sim ou não. É abuso. Imagina, o governo queria pegar e fazer uma reforma política por referendo, por plebiscito. Olha que absurdo. É quase rir da cara da gente, né? Eu vou pegar um monte de trambolho lá, complexos pra caramba, e vou perguntar para vocês querem ou não querem? Né? Aí a população diz, olha, é melhor injeção da testa do que nada, né? E aí aceita aquela porcaria. Entendem? Então, plebiscito e referendo, para mim, é muito complicado. Tá? É muito complicado. Isso, para mim, é ilusório. Tem que ser muito debatido. Além dessas, tem muitas outras formas de exercício direto da soberania popular, que não estão previstas na Constituição, mas também a Constituição não inibe. Por exemplo, o orçamento participativo, vocês já ouviram falar? Em alguns municípios já foi colocado isso em prática, algumas tentativas, e alguns lugares não deram certo, outros funcionaram. Pega-se, consulta a população para saber quais são as prioridades, onde que a população quer que gaste mais o dinheiro. Coloca mais dinheiro onde? Na saúde, é na educação, é nisso, é naquilo, entende? Isso é uma forma de exercício de tomada de decisões políticas, não é? De participar dessas tomadas. Então, como o professor Marcos Silva estava colocando, o problema maior que nós temos, que penso eu, a ser enfrentado agora em uma reforma política, não meramente eleitoral, é o problema da falta de inclusão política. É a exclusão política. Muito se fala de inclusão social, não é? Inclusive, ele é assistente social, ele deve falar muito disso, né? E eu pergunto, o que adianta essa tal dessa inclusão social? Você pegar, dar uma bolsa não sei o que para cá, dar um não sei o que para lá e tal. O que adianta isso? Fazer a pessoa ficar comendo na mão, pedindo esmola do governo, dependendo de gente para sobreviver. Eu penso que inclusão social nada mais é do que uma pilantragem, né? É uma ilusão, uma enganação de políticos que têm uma missão a cumprir e não cumprem. Qual é a missão? Dar liberdade para as pessoas. Então, o que deve acontecer, para mim é o maior problema a ser enfrentado numa reforma política, é que tem que se conseguir estabelecer a inclusão política de todos nós, cidadãos. Tem que ser feito com que nós, de fato, façamos parte dessa democracia. Nós, de fato, tenhamos poder para participar das eleições políticas. Então, o que está em crise atualmente é um modelo de democracia representativa. Não é só aqui no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. E a gente tem que dar um novo passo nessa democracia. A gente tem que avançar para uma democracia participativa, penso eu. Isso sim é uma verdadeira reforma política, né? Agora, ninguém fala disso. Ninguém vai falar disso no Congresso, porque não é interesse deles. É melhor fazer crer que é só uma reforma eleitoral, que é uma reforma política. Tá? Então, chamando a atenção disso, isso é um assunto que vai longe, e tem outros oradores aqui que tem muito conteúdo positivo para passar para vocês. Eu vou só finalizar dando pitacos meus a respeito do que seria, de alguns pontos que seriam, e só vou listá-los, simplesmente, que seriam, a meu ver, importantes de serem discutidos. Primeiro ponto, em relação à reforma política, a obrigatoriedade do voto. Penso eu que a obrigatoriedade do voto conduz a uma qualidade muito inferior do voto, porque obriga determinadas pessoas que nem querem participar de um processo a participar. Isso leva a uma legitimação forçada de pessoas que não tinham a menor condição de ser representantes de ninguém. Então, para mim, a primeira coisa que tinha que acabar, a obrigatoriedade do voto. Isso, para mim, é até inconstitucional, a partir da dignidade da pessoa humana. Fim da obrigatoriedade da filiação partidária como condição de elegibilidade. O professor Marcos Silva já falou disso, né? Os partidos políticos, eles são muito importantes para o nosso modelo de democracia brasileira, que é baseado no pluralismo político e no pluripartidarismo, como mecanismo de oposições, de pesos e contrapesos, de manutenção, de moderação do poder. É importante o partido político, mas na medida que você obriga todos a estarem filiados a partidos políticos, você faz com que existam caciques políticos, donos de partidos, que fazem com que todos os filiados e todos os candidatos fiquem comendo nas suas mãos. Então, leva a uma ditadura intrapartidária, que faz com que a democracia não funcione.
Alguém aqui participou da escolha dos candidatos a senador? Dos candidatos a deputado federal? Dos candidatos a alguma coisa? Não, ninguém. Escolheram previamente. Atualmente já estão escolhendo eles quem vai se eleger no ano que vem e quem vai se eleger daqui a 3 anos. Vocês não sabem, eu sei. Muitos aqui sabem. Isso já está se escolhendo dentro dos partidos. Né? Por quê? Porque dá muito poder para os donos dos partidos. Porque é obrigatório ter filiação partidária. Porque está na mão deles o fundo partidário, que é outra coisa que tem que acabar. É o próximo ponto para mim também. Acabar com o fundo partidário. Penso exatamente igual ao professor Marcos Silva. Tem que se acabar com o fundo partidário, tem que se acabar com o financiamento privado de campanha por parte de empresas. Penso eu que deveria só os indivíduos poderem doar, não percentuais, porque isso faz com que eu, que ganho menos do que você, participe de uma forma menor, não é? E você que ganha muito mais do que eu, tem muito mais chances de influenciar nas decisões. E a democracia tem que ser one man, one vote, né? Voto igual, o mesmo poder para todos. Então penso que deveria ser um limite acessível a qualquer cidadão, seja pobre ou rico. Um salário mínimo, por exemplo, alguma coisa bem baixa, que só incentive a participação popular. Tá? Sou contra o financiamento público de campanha, porque é nosso dinheiro, como o professor Marcos Silva colocou, sendo usado para manter políticos pela eternidade na política. Não é? Ele muito bem colocou, gastos de campanha teriam que ser realizados só com propaganda. E a propaganda eleitoral é para quê? Para transmitir ideias, propostas, projetos de governo. E isso pode ser muito bem resolvido com a propaganda na televisão e no rádio feita pelo Estado. São concessões públicas, que inclusive, um detalhe, eu participei, eu fui chefe da assessoria de articulação parlamentar do TSE durante 5 anos. A Lei 9.504, que é a lei até hoje em vigor, que regulamenta as eleições, foi criada em 1996, na época que eu era o representante da Justiça Eleitoral no Congresso. Então eu participei da criação dessa lei. Tirei muita coisa lá por interesse da Justiça Eleitoral, coloquei muita coisa lá por interesse da Justiça Eleitoral. Uma das coisas que nós conseguimos colocar lá foi um tempo de propaganda para a Justiça Eleitoral, para que a Justiça Eleitoral pudesse fazer preparação dos eleitores, né? Conscientização dos eleitores. Vocês já viram a Justiça Eleitoral fazer alguma coisa com esse tempo? Perto das eleições, usam tempo para fazer propaganda do presidente do TSE e contratar uma empresa qualquer para ficar fazendo umas propagandazinhas bestinhas. Vote consciente. Vote. O que é votar consciente? Como é que você vai votar consciente se você não sabe absolutamente nada do que está acontecendo? Não sabe o que é democracia, não sabe nem o que é um sistema proporcional, como funciona. Entende? Então não utilizam. Outra coisa que aconteceu lá em relação a isso, eu não sei se vocês sabem, e nem o professor Marcos Silva, não sei se sabe, professor. A propaganda de rádio e televisão que diz que é gratuita, não é gratuita. Era para ser gratuita. Mas, num destaque de plenário, lá na calada da noite, isso era umas 2 horas da manhã, eu estava lá no plenário do Congresso, deputado do PV, lá do Rio de Janeiro, como é que é o nome daquele sujeito mesmo? Fernando Gabeira, pediu lá a palavra, fez um destaque no plenário e falou assim, olha, é um absurdo, é um absurdo tirar das emissoras, eles têm custos, têm gastos, eles não podem fazer isso de forma gratuita, né? Isso é uma injustiça, né? Então vamos pagar para as emissoras. Ele fez esse destaque, e aí todo mundo em peso votou com ele, para que nós paguemos, ou seja, não tem nada de propaganda gratuita, isso é pago em horário nobre, com o dinheiro do nosso bolso, graças a Fernando Gabeira. Eu não sei se vocês sabia disso, professor Marcos Silva? Sabia, né? Então, aconteceu isso. Eu lá indignado na hora. Eu queria enforcar aquele sujeito. É uma concessão pública, né? Está sendo explorado economicamente um serviço, já estão ganhando horrores. Enfim. Oi? Acabando logo, não vou entrar em mais detalhes, só listar os últimos pontos. Fim do fundo partidário, fim da possibilidade de doações de empresa, limite de um salário mínimo por eleitor para doação. Concordo com ele que vai acabar o Senado, porque o Senado é um ente que se deve ao federalismo, e nosso federalismo é de mentirinha. Os senadores eles deveriam estar lá lutando por nosso Estado. E o que eles fazem é lutar contra o nosso Estado. Né? Eles fazem lutar a favor de grupos políticos que se perpetuam. Também sou a favor de acabar com isso. Plebiscito referendo eu já falei. Tá? Então são essas
pequenas introdutórias considerações que eu gostaria de fazer aqui para vocês, e acredito que a doutora Valéria e o doutor Ivo vão brindar vocês com coisas muito mais importantes, inclusive, do que esse mais desabafo do que orientação que eu estou falando. Tá? Muito obrigado.